Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Reide Andrade, sou estudante do curso de Psicopedagogia do Centro Universitário Uninter, do Polo de Ilhéus, e estarei fazendo uma breve apresentação sobre o portfólio, o primeiro de 2021. Vou estar falando um pouco sobre ele, certo? Que este portfólio basicamente era para que produzíssemos algo inovador, para o cenário educacional, levando em consideração a necessidade do lugar onde a gente vive, abordando espaços de aprendizagem, com ideias que fortalecessem a política dos 5 R's, que também está incluída aí no tema de sustentabilidade. Que fala aí da questão do repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Repensar tem a ver com consumismo, reduzir também, a gente está tendo essa consciência ao consumir os bens, de consumo que tanto precisamos aí para nossa sobrevivência. Tem também a questão do reaproveitamento de materiais, ou seja, existem materiais que podem sim ser reaproveitados, para outros fins, assim também como reciclar e recusar aqueles produtos que prejudicam o meio ambiente, como, por exemplo, fazer a substituição dos copos descartáveis pelos copos de vidro, de plástico, que duram mais, que você pode estar lavando e utilizando novamente. Então, fazer a recusa desses produtos ajuda bastante o nosso meio ambiente, certo? E o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é a capacidade de sustentação e conservação de um processo, Então, é a capacidade que nós, seres humanos, temos de nos sustentar ou conservar aquilo que já possuímos aí, que são os nossos recursos naturais, certo? Então, vamos lá. O trabalho consiste basicamente, vou estar fazendo uma breve abordagem aí sobre esse trabalho. Deixa eu ver aqui. Vocês vão estar acompanhando tudo direitinho aí. Só um minutinho. Achei. Tá aqui. Este é o meu trabalho. Aí é um modelo template que a nossa faculdade utiliza bastante, Aí tem a declaração da proposta, tem os meus dados. A declaração da proposta era promover a conscientização em ambientes educacionais sobre o consumo inteligente do uso da água. Eu priorizei a questão da água porque a água é um recurso que antes era considerado inesgotável, porém hoje já não é mais, porque está se gastando em excesso aí a questão da água, a água apropriada para o consumo, que é a água potável, certo? Que vem aí dos rios, Porque apesar de o nosso planeta ser 70% água, desses 70%, 97% é de água salgada e 2,5% é de água potável, água doce. Então, comparado a água salgada com a água doce, percebemos que a água potável, a água doce, ela está em menor número. Então, devemos sim, com urgência, repensar e procurar gastar o mínimo possível de água, já que nós não sobrevivemos sem este bem, este bem natural que possuímos e que é de extremíssima importância para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência dos outros seres vivos, ok? Bom, o público-alvo, como o trabalho consistia em trabalhar no ambiente educacional, eu trabalharia aí esse produto, esta proposta em escolas e creches com crianças de 3 a 10 anos de idade. Aqui temos alguns tópicos, que foi exigido no portfólio, tem a necessidade, que devido à precariedade das escolas brasileiras,
né? Quase não se vê propostas que incentivam crianças e jovens sobre o consumo consciente dos recursos hídricos, como também na questão do consumo em geral. Eu digo quase não se vê, não quer dizer que não tenha, tem sim outras formas de outros trabalhos aí já desenvolvidos aí que trabalham em cima dessa questão aí da sustentabilidade. Mas eu escolhi esse por ser assim mais a cara da criançada, né, desse público assim que eu tenho um prazer enorme de estar trabalhando. E vocês logo logo vão saber que produto é esse, certo? Propostas como essa inserida no ambiente educacional faz toda a diferença, né, para as próximas gerações, né, com a questão do consumo de água. E devemos com urgência mudar nosso modo de gastar para que não coloquemos, como eu já falei, em risco a nossa existência e a dos demais seres vivos. Aí tem os benefícios, né, que fala um pouco aí sobre a questão da água, que era, como eu falei, considerado um recurso inesgotável, né, mas com a questão do crescimento populacional, que envolve desperdício, poluição, industrialização, os recursos hídricos indispensáveis para a vida ficaram mais escassos. Então é necessário pôr a mão na massa, parar de ficar só falando, ficar só na teoria. Devemos agir com urgência, porque segundo dados, segundo pesquisadores, segundo pesquisas aí, já se tem mais ou menos uma base, né, um tempo determinado para esse item de sobrevivência acabar, que daqui a uns 50 anos talvez não exista mais água no nosso planeta, água ideal para a nossa sobrevivência, certo? É necessário agir. Então, vamos lá. Tá aqui o produto, eu vou fazer uma breve síntese aí do que é, né? E como eu falei para vocês, tá tudo relacionado à questão do consumismo, da água, tem aí incluso as 5 R's que eu falei, da sustentabilidade. Então vamos prestar atenção direitinho aí. Produto. Aproveitando a questão do cenário pandêmico, qual estamos vivenciando no mundo, eu criei, né, um produto que na verdade é um personagem fictício, que poderia sim ser trabalhado com as crianças, onde as mesmas, ao aprender a cuidar com responsabilidade do meio ambiente, de todos os recursos necessários à vida, com o nosso vidente. Eu coloquei o nome do personagem de vidente, que é o nome do vírus do meio ambiente. Por que vírus? Para aproveitar esse ensejo da pandemia e tal, porque também existem vírus do bem, né, que nem o vidente. Existem sim vírus do bem, mas no caso do vidente é um vírus fictício que entraria aí nessa onda de personagens como os super-heróis, enfim, para poder estar ajudando aí a garotada a, como é que se diz, para estar ajudando aí a garotada na questão da responsabilidade com os nossos recursos, ok? Eu creio que estimulariam muito elas, né? E dentro o produto seria o personagem, que, claro, a gente podia humanizá-lo, podia caracterizá-lo, podia trabalhar em torno disso aí, com a questão da ludicidade, da criatividade, incentivando elas, premiando, se possível, fazendo palestras, brincadeiras, enfim, toda uma estrutura bacana para estar ensinando e incentivando essas crianças a viralizar aí essa ideia dentro do convívio dela social, ok? E aí também estaria incluso justamente na matéria, né, que já é regida aí pela lei, né, na Política Nacional de Educação Ambiental desde 1999. Então seria indispensável essa matéria aí, uma matéria obrigatória para estar trabalhando aí com o nosso vidente. E aqui temos o que nós utilizaríamos para estar colocando em prática esse trabalho, esse produto, que eu acharia interessante trabalhar nas escolas, que teria, no caso, uma equipe, né? As famílias teriam que estar engajadas também com essas crianças, a comunidade, a sociedade também seria interessante que fossem repassados
essas informações, esses conceitos, para que as pessoas, para que as crianças pudessem ter consciência do consumo da água, como também o consumo relacionado à questão do lixo, pois está produzindo muito lixo e nós não estamos, o mundo não está sabendo como descartá-lo, esse lixo, e esses lixos estão entupindo os nossos rios, os nossos mares, então estão matando as outras espécies aí de seres vivos existentes no nosso planeta. Isso é muito grave e a gente precisa ter um olhar mais atencioso a essa questão da sustentabilidade. E aí eu tenho o flyer da divulgação, que aqui fala aí da questão do desperdício, ambiente sustentável. Você percebe que tem um planeta aí com a água sendo desperdiçada, né? E realmente a gente tem visto muito isso, a questão da industrialização, do aumento populacional, da falta de informação. Temos visto muito isso. Aí tem algumas imagens mostrando o que seria interessante colocarmos em prática. São atitudes que podem sim transformar o nosso mundo. E aqui temos o nosso vidente logo abaixo, falando que ele é o amiguinho da gente, né? E falando aí também sobre não esqueçam de cuidar bem da nossa água. Tem a questão das 5 R's que eu mencionei anteriormente. Tem a questão do viralizar. Ele seria um vírus fictício, um personagem, para estar trabalhando aí no meio da criançada. Então, essa ideia, sim, eu tenho certeza que iria viralizar nas escolas, ia ser bastante bacana, assim, de estar trabalhando. E é isso que eu tenho para dizer. Logo abaixo temos o print, que eu vou estar colocando a partir do momento que vocês puderem deixar o seu comentário aí, se vocês gostaram desse trabalho. Eu espero que todos tenham gostado, agradeço a participação aí de todos, né, que estão vendo aí esse vídeo. E é isso, gente. Muito obrigada aí.